O que está sendo eliminado ao seu redor, que apesar das boas intenções do seu coração e da sua ambição, tem gerado morte? O que a palavra vai nos ensinar e a vida do apóstolo Paulo vai nos representar não importa o tão bom, equipado, naturalmente e emocionalmente que você possa ser, se isso não vier alinhado com o real encontro de quem Cristo é, vai gerar destruição. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então a nossa liderança precisa impactar as pessoas da forma certa. Paulo não foi melhorado, ele foi totalmente transformado. Um homem que perseguia cristãos e depois se tornou um dos maiores implantadores de igreja. Eu sou Beatriz Canguçu. E eu sou Matheus Canguçu. Nosso propósito é te empoderar a se tornar um líder curado, correto, corajoso e convicto e assim viver o seu propósito com paz, progressão e prosperidade. Você está pronto para poder viver o seu propósito? Com essa prosperidade, sendo convicto, trazendo paz, vivendo toda essa realidade na sua vida, aonde que você estiver atuando? Gente, hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que apóstolo Paulo. Nós já estávamos querendo falar sobre esse personagem já há muito tempo. Claro, não vamos conseguir esgotar um terço do que esse homem tem para nos ensinar, mas nós vamos falar de tanta riqueza que ele tem para nos ensinar. E hoje o tópico é um pouquinho diferente, porque normalmente a gente sempre fala de como você se tornar, se empoderar, se capacitar, se forjar no quesito como que eu forjo a minha liderança para que ela seja desenvolvida, acrescentada, destacada. Mas a gente vai falar também num lugar que quando você já carrega isso, você já está desenvolvendo isso no seu âmbito de influência, esfera, mas em vez de vida, propósito, expansão, possivelmente ou talvez esteja gerando destruição. Talvez não de uma forma total, mas em partes. Quando nós olhamos para a realidade de liderança, que nós já temos falado aqui no nosso canal, se você ainda não segue, coloque aí para você para poder seguir, porque a gente está compartilhando aí semanalmente um conteúdo para poder edificar e capacitar a sua liderança. E nós já temos construído algo muito interessante aqui, então vá lá assistir para que possa facilitar para você. Todavia, quando nós falamos de liderança, onde ela não tem revelação do Senhor, onde ela não tem direção do Senhor, onde a pessoa ela não caminha com o Espírito Santo de Deus, ela tem uma liderança. Porque as pessoas acham que não tem liderança. Não, na verdade, todo mundo tem uma capacidade de liderar. Porque liderança, gente, nada mais é do que você estar influenciando pessoas. Quando você está influenciando pessoas, você pode estar influenciando ela positivamente ou negativamente. Então, não quer dizer que a pessoa não anda com o Espírito Santo, que ela não lidera. Pelo contrário, existem muitos líderes maravilhosos por aí que não carregam o Espírito Santo. Todavia, em algum momento, ele vai ser levado à ruína e à destruição. E é isso que a gente quer destrinchar aqui, de acordo com a vida de Paulo, que teve um contraste muito interessante, que a gente consegue extrair coisa muito boa aqui. Muito bom. E nesse quesito que você está falando também de liderança, Matheus, como a gente está falando, gente, a gente está aqui falando sobre identidade. E muitas das vezes eu e você temos a construção, a maioria da construção da sociedade, nós não somos líderes. Então a gente desconstitui isso com a revelação de quem nós somos chamados para ser e principalmente de quem nós fomos criados, né? Fomos criados pelo autor da vida e nós cremos que é o Senhor e nele há um DNA criativo de liderança. Esse é o propósito que homem e mulher foi instituído para estabelecer o propósito nessa terra e pronto. Talvez você já tenha essa imagem que ela acabou de trazer, que umas pessoas nasceram para liderar, outras não. Mas, gente, não. Isso é antigo, isso é desde o Império Romano que já tem essa construção através dos imperadores que estabeleceram isso. Mas nós já falamos sobre isso em outros episódios, então checa. E hoje é que nós vamos falar quando você abraça a liderança, ou talvez você nem coloca como liderança em si, mas as suas ambições. O poder da transformação da sua liderança. E também um lugar de quando você tem ali uma convicção das suas ambições e você corre atrás dela com intuito, com empenho, com rigor e disciplina até. Mas olha o que a palavra diz. Provérbios, gente, nosso livro de sabedoria, tem tanto aqui. Provérbios, capítulo 3, versículos do 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-se do mal. Mais que sabedoria humana e zelo e até mesmo títulos. O apóstolo Paulo, ele vai iniciar, como ele aparece na palavra, e também a palavra depois vai nos relatar em alguns outros momentos, ele era, assim dizer, um líder potente, ambicioso, capaz e bem intencional em tudo que ele fazia. Bem intencional e excelente por conta disso. Mas por ele confiar em si mesmo, em si próprio, e não ter esse lugar de
lean on, né, de se prostrar ou de se render nessa revelação de quem Cristo era, aquilo que era o potencial, aquilo que era a capacidade expansiva dele de conquistador, de desenvolvedor, gerou muita destruição e morte e até mesmo lugar de ser assassino. Então gerou o oposto daquilo que ele queria, os dons e talentos que o próprio Senhor tinha depositado na vida dele. Então, quando você olha essa perspectiva do apóstolo Paulo sem Jesus, ele tinha uma liderança boa, uma liderança que as pessoas desejavam trabalhar junto com ele, né? À toa que os imperadores falam, não, você vai trabalhar para mim, você vai trabalhar para o Império Romano, não, você vai ser usado aqui porque nós reconhecemos a sua capacidade de liderar. Então, isso é comum, é normal, principalmente na condição de trabalho, né? No mundo do empreendedorismo, no mercado de trabalho, você vai perceber, talvez você conheça muitas pessoas que ela tem essa persuasão, essa facilidade, porque tem pessoas que já têm um pouco mais de facilidade para poder liderar, mas não quer dizer que aquelas que não têm não possam desenvolver, porque todos nós estamos em processo. Todavia, quando nós olhamos para Paulo dentro dessa perspectiva, a liderança dele era reconhecida, ela era boa, né? À toa que ele era linha de frente. Mas ele tinha condições limitadas. Essa é uma das condições mais importantes que a gente pode extrair aqui hoje. Quando nós não carregamos a presença do Senhor, a nossa liderança, ela pode ser boa até a certo ponto. Ela nunca vai passar de um nível que somente com o Espírito Santo a gente consegue, que é através da revelação que nós temos. Mas Paulo, a gente precisa reconhecer que a liderança dele era boa. A palavra diz, olha só, gente, olha as credenciais de Paulo, Atos 22, 23. Ele era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, aos pés de Gamaliel, ele tinha sido instruído ao rigor da lei, ele tinha uma formação intelectual, ele tinha quesitos da tradição, aquilo que era importante com a cultura, no teor de entendimento, tinha uma boa reputação e já carregava a liderança. Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele seguia o rigor, as demandas do padrão de requinte daquela época. Circuncidado no 8º dia da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, ou seja, nata na nata, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça na lei, irrepreensível. Até mesmo ele tinha esse lugar não só de um lugar de arrogância, mas saber, não, o que eu fazia era bom mesmo, eu me empenhava, eu fazia com intuito, eu fazia para o mérito. Ele, se trazendo para a realidade de hoje, alguns teólogos e historiadores poderia trazer para a perspectiva atual que ele teria muitas formações, né? Que ele não é uma pessoa leiga, gente. Eu não estou falando uma pessoa que não sabia ler e escrever, diferente dos outros discípulos e apóstolos. O apóstolo Paulo, não é à toa que ele foi responsável por boa parte do Novo Testamento. As cartas de Paulo, tão conhecidas as cartas de Paulo. Então, praticamente quase todos os livros do Novo Testamento ele escreveu. E naquela época não era tão simples assim redigir uma carta, falar, escrever, poder falar, ele tinha uma boa oratória. Quando fala aqui que ele cresceu aos pés de Gamaliel, está falando de crescer aos pés de um dos maiores teólogos da época. Ele não está falando de uma pessoa que... Não, Gamaliel era um dos maiores teólogos da época, uma das pessoas mais inteligentes. Então, ele falava várias línguas, ele tinha uma boa formação, ele tinha uma alta capacidade de liderança e que era reconhecida. E poder de influência também, porque uma boa liderança, oratória, persuasão, você sendo treinado, já impulsionado desde criança para esse lugar, vai te gerar, vai te habilitar a entender o seu poder de influência e também a usufruir disso. A questão era, gente, Paulo tinha tudo isso, mas a palavra diz que algo nele, a ambição dele, esse pudor, esse lugar ali de legalista, de empenho, essa ambição dele, levou ele até mesmo para um destino de destruição, morte e se tornar o oposto talvez daquilo que ele intencionava, era a intenção dos talentos deles. E aqui a palavra já nos diz, né, ele consentiu ali na morte do mártir de Estevão, Atos 8, Atos 9, Paulo, Saulo, porém. Ou seja, aqui na época de Cristo, depois Jesus ressuscitou, veio o dia do Pentecostes, o batismo do Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos foram empoderados, a igreja nasceu, começou a se expandir e também com isso começou a vir a perseguição. Uma jornada de discípulo, aquilo que nasce em nós, muitas outras coisas vão morrer, mas também a perseguição vai vir. É normal e faz parte. E faz parte das jornadas. Então, se você às vezes não está sendo perseguido... Se não está sendo perseguido, você tem que rever se você realmente está pregando o evangelho e vivendo de acordo com a palavra. Você está vivendo ou não, se de fato você é discípulo ou não, fica a dica. E aí, nesse lugar, Paulo começa a ver, conforme o zelo, a ambição deles, peraí,
essas pessoas, esses fatores, esse novo bando, essa nova seita, não tem a ver com o propósito, com a minha ambição. Então, normalmente, gente, eu sei que, mais uma vez, muitas das vezes, nossos estudos, nós falamos aqui no lugar de forjar, de despertar a sua liderança. Mas a gente também tem que estar ciente que, muitas das vezes, esse lugar da nossa liderança, ela fica camuflada em outras camadas. Como eu falei, ambição, orgulho, egoísmo. Então, a gente foca naquilo que é o nosso alvo e quem não está ao meu redor, que não está colaborando para que eu chegue no lugar que eu tenho que chegar, então, às vezes, como aqui a apóstolo Paulo, a palavra nos fala, por cegueira, por pesares no nosso coração, por falta de propósito, falta de direção, o que acontece? Você começa, olha, se não vem para me colaborar, eu tenho que eliminar. E foi exatamente isso que Paulo fez. Ele viu a igreja, os cristãos ali na realidade dele como ameaça. Nossa pergunta para você hoje e na sua vida? O que você tem ambicionado demais? Talvez é seu trabalho, talvez é romper uma questão do seu passado, talvez é ser amado, talvez é um título, talvez é um lugar de aceitação para, às vezes, camuflar ou tampar uma rejeição. Talvez você precisa sempre de um reconhecimento de uma pessoa para você se sentir bem, você se sentir acalentado, valorizado. Para você entender o seu valor, ou talvez simplesmente é um lugar mesmo de maldade, de egoísmo. Você fala, eu estou fazendo isso em prol da minha família, eu estou fazendo isso em prol dos meus amigos. No fundo, você está fazendo isso em prol de você mesmo. Então, o que está sendo destruído, eliminado ao seu redor, que apesar das boas intenções do seu coração e da sua ambição, tem gerado morte? Talvez é sobre a sua saúde. Talvez são as suas escolhas. Eu trabalho mesmo, então eu tenho que comprar, eu tenho que beber, tenho que fazer isso, tenho que comer. Não sei aquilo que está gerando destruição. O que a palavra vai nos ensinar e a vida do apóstolo Paulo vai nos representar não importa o tão bom, o tão apto, o tão equipado naturalmente, emocionalmente, tão eloquente e fluente que você possa ser. Se isso não vier alinhado com o real encontro de quem Cristo é, para ajustar o seu coração e gerar um lugar de propósito com revelação, vai gerar destruição. Talvez você já conhecendo ao Senhor, vão trazer a perspectiva que você já tem um relacionamento com Ele, mas talvez não está sendo tão intencional, talvez não está tendo revelação, não está tendo entendimento real do que você carrega e do que você precisa fazer aqui nessa terra. Logo, isso faz e te leva a se comportar como uma pessoa que não conhece a Jesus. Porque se você não tem revelação e caminha com Jesus, né, caminha, vai à igreja, frequenta uma denominação, não quer dizer que você se torna discípulo. Senão nós teríamos Judas como um dos maiores, mas ele foi o traidor. E ele estava vendo tudo que Jesus fez e caminhava com Jesus. Nós temos o próprio Pedro, o apóstolo Pedro. Essa diferença que nós vemos de Judas e Pedro, né? Simão que se tornou Pedro, que foi aquele que pregou a primeira vez, a igreja primitiva nasceu, mas nós vemos um lugar que ele traiu Jesus, mas ele se arrependeu. Judas, ele teve o remorso e permaneceu no mesmo lugar. Então, são lideranças que nós vemos ali comportamentos diferentes. Ou seja, nós vamos ter falhas, vamos errar. A gente não está falando nada de perfeição aqui. Nós estamos falando de homens que vão buscar a revelação do Espírito Santo para poder liderar segundo a Cristo e pessoas que não buscam a revelação de Cristo e lideram a si próprio. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes da conversão, ele tinha uma liderança centrada em si, totalmente limitada, mas que é boa. E eu quero sempre reafirmar isso aqui para você. Era boa, mas sempre limitada e centralizada no seu ego, centralizada nas suas vontades próprias. Então, em algum momento, ela foi a ruína. Agora, quando ele teve a conversão dele, que nós vamos explorar aqui mais, nós vemos já um outro comportamento deste homem. E é isso que nós queremos cada vez mais, que nós sejamos iguais a essa conversão que ele teve, que nós também sejamos. Uma passagem que me vem à memória quando você fala isso, a questão de ele tinha uma liderança, e é bom. Gente, nossa liderança, a gente falou aqui no início, nem porque é nossa, se você acha que você não tem, ou você acha que super tenho, sou demais. Vem do DNA do nosso Criador, que todos nós somos criaturas e aqueles que creem em Cristo. Se você está negando isso, você está negando o sangue de Cristo. Mas nem só o sangue de Cristo, é o DNA do próprio Criador. O Criador é criativo, o Criador lidera, ele iniciou, ele é iniciador. Então todos nós, toda a humanidade carrega. Não importa você falar, mas eu não tenho nada. É mentira, tem um DNA dentro de você do Criador que tem essa implementada essa mentira liderança dentro de você, a gente quer desconstruir essa mentira. Aí. E se você acha, sou muito bom mesmo, sabe qual que vai ser a diferença do que você é muito bom? Como o Matheus falou, liderança é uma coisa boa, quando é exercida, vai gerar fruto. A questão é que tipo de fruto? A palavra diz que é distinção, e assim como o Matheus estava falando, a distinção entre o que vai perdurar, também vai ser um lugar que nós queremos na eternidade, não só nessa terra, é você ser guiado pelo Espírito, e aí vai gerar um fruto que vai ser do próprio Espírito na sua vida, e vai frutificar e gerar mais, vai ser cortado, podado, mas sempre vai ser algo bom, perfeito e agradável conforme a vontade do Senhor,
ou a obra da sua carne. E a gente tem isso em Gálatas 5, versículo 19 ao 22. E esses versículos trazem mesmo essa condição, essa distinção dos resultados. De algo que é guiado pela carne e algo que é guiado às obras da minha carne, do meu eu confiando, eu liderando, eu me baseando no meu próprio entendimento e eu rendendo a minha vida, baseando na minha realidade, não no meu entendimento, mas na realidade do entendimento de quem Cristo é e o que ele traz para mim. O apóstolo Paulo, ele tinha padrões, mas não tinha Jesus, a real revelação que dava direção e dava propósito para ele avançar com progressão e prosperidade. Ele tinha muitas tradições, muitos conceitos, muita cultura, muito bem achado de si. Ele era muito rigoroso, viu, gente? Sobre a condição da lei, ele era muito fiel a isso. Mas não tinha a verdade verdadeira. Ele tinha convicções, mas era cegueira. Quantas das vezes a gente vê muito isso na sociedade? O apóstolo Paulo é uma pessoa eloquente, que defendia suas ideias. Mas nesse lugar, para defender suas ideias, eu ataco pessoas, eu destruo elas, eu calunio elas. Eu prefiro a difamação, eu prefiro levantar brigas e afrontas e até mesmo gerar a destruição do outro, para que a minha causa e o meu propósito seja cumprido. E isso é muito perigoso, pessoas que usam da oratória, que isso você pode desenvolver, você pode fazer um curso e aprender sobre isso, e não saber usar em prol do reino, em prol da proclamação daquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir, você pode manipular pessoas e destruir a vida de pessoas, destruir famílias, destruir empresas, destruir tudo à nossa volta, sem percepção às vezes. Às vezes tem pessoas que são muito intencionais à maldade, mas tem pessoas que às vezes estão fazendo porque foi levada ali pela manada e acaba desenvolvendo algo que não é muito interessante. Então, a gente precisa ter esse alerta de quem que nós estamos sendo instruídos, né? Que espírito que está governando a gente, para a gente saber como que a nossa liderança ela vai ser desenvolvida. Porque quando o Paulo ele tem essa condição dessa liderança sem Cristo, ele está desenvolvendo, ele está fazendo. Mas ao mesmo tempo das pessoas ali, ele precisava manipular os soldados que estavam abaixo dele, as pessoas que tinham que bater continência para ele, porque ele matava cristãos. Ele tinha uma liderança, ele tinha que ter uma organização, ele tinha que ter planejamento, ele tinha que saber quanto que ele ia alcançar certo público para ele poder matar, para ele poder governar. Então, ele tinha todo esse planejamento. Isso é liderança. Tá vendo como que é uma liderança aparentemente boa, mas é uma casca. E essa casca por detrás, quando você olha, fala, peraí, mas ele matava. Então, hoje, gente, como a Beatriz trouxe, tem pessoas que têm essa casca. Ela parece boa, ela parece ok, ela parece de Jesus. Ela parece que frequenta a igreja, ela parece crente, ela parece discípula, mas não é. Então, ter esse discernimento, gente, é muito importante nos dias atuais. Às vezes a gente olha para pessoas que falam de uma forma eloquente, tem resultados de vida, status, mas peraí, como está a casa? Como está o casamento? Tem traição? Tem mentira? Tem corrupção? Porque muitas das vezes a gente olha a aparência. Exemplo, Paulo, para matar pessoas, possivelmente é aquilo que falou, manipulava, ele era autoritarismo em alguns momentos, autoritário, ele abusava do seu poder de autoridade para infringir o direito da vida do outro. Ou seja, foi dado autoridade a uma pessoa e ele usou essa autoridade como autoritarismo, ou seja, abuso, né? Abuso do poder e da autoridade para gerar algo que mal, que ao ver dele, segundo a cegueira ali do padrão dele, estava gerando algo bom. Mas sabe o que é mais aqui o divisor de águas? Porque enquanto eu e você consideramos as ambições, as convicções, a certeza na nossa vida apenas baseados no prumo de nós mesmos, do prumo na nossa visão, vai gerar um lugar de falta, abuso e destruição. Não importa. Não importa se é amar. Quantas das vezes nós vemos pais amando os seus filhos de uma forma demais, querendo melhor, mas muitas das vezes pecando falhando em sua liderança, porque talvez não ensina a criança o lugar do limite, não ensina a criança o lugar do não. E essas crianças vão se tornar adultos. E que esses adultos serão adultos que eu e você nos relacionamos, assim como adolescentes que muitas das vezes tratarão assim depois, com desrespeito, com desonra aos seus pais, mas acharão que têm direito de tratar outros ao seu redor. E falando isso, nós trabalhamos e lidamos e cuidamos com pessoas de diferentes realidades, gerações, idades, backgrounds, e isso é maravilhoso, é poderoso, é uma bênção. Porque existe uma troca muito saudável, tanto deles conosco, porque é o tempo todo nós aprendendo com eles aprendendo conosco, e gente, isso é muito importante também. Deveria ser muito importante, deveria ser muito construtivo, mas acaba sendo destrutivo. Por quê? Por padrões de lideranças que são notáveis ou talvez não tão percebidos, passivos, ou a falta ausência da liderança também, que gera essas lacunas, esse lugar de abuso, falta e dor. Nós vemos isso no meio da política, né, em tantos quesitos. E aqui já falar política talvez já
Fecha o coração, não fecha não. Já começa raise your A gente não tá aqui para poder falar nada de lado, não. A gente tá para poder ensinar princípios. Princípios que geram padrões mais equilibrados e maduros. E exatamente para você poder saber até mesmo como se posicionar baseado através de princípios sólidos e não de falas. Tem oratória bonita e tudo e não tem solidez em nada. Então, é saber fazer um líder pensar. É saber você ser crítico, mas construtivo. Não crítico que destrói, é para avançar, é para crescer. Pô, por que eu não estou melhorando a minha liderança? Então eu tenho que avaliar o que está desajustado na minha família, alguma área da minha vida. E assim a gente desenvolve, porque se não tem um lugar de progresso naquele lugar que está difícil, naquele lugar que está ruim, tá errado. Ou até tem progresso, mas pensa nos frutos. Tem alguém sendo destruído ao seu redor por conta da sua liderança? Por conta do lugar que você se posiciona, vide as ambições do seu coração? 1 Coríntios capítulo 8:1 fala: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O nosso orgulho, muitas das vezes o lugar que a gente chama de liderança, como o Matheus falou, é uma casca para, no fundo, camuflar ali, cobrir orgulho, egoísmo, tudo aquilo que o orgulho e o egoísmo gera queda, gera morte. Sabe por quê? Porque começa em nós, termina em nós. E Paulo, quando você olha para ele entendeu e ele caiu em si sobre essa condição. Quando você olha para Filipenses capítulo 3, no verso 7 ao 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, olha só, tinha lucro. E está falando, era, passado, era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Olha a ótica, como que ela é transformada, ela muda. Se não é importante para Jesus, não é importante para mim. Basicamente, ele já está resumindo isso aqui para gente. Considero tudo como esterco. Olha a expressão aqui. Uau, que nível. Esterco para ganhar a Cristo. Quando você olha para Atos capítulo 9, que é um encontro que Saulo ali, ele tem um encontro com Cristo, o verso 4, o verso 5 diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levantou-se, entrou na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Nós estamos vendo aqui um encontro de Paulo. Nós temos às vezes as pessoas dificultam, né? Ou têm dificuldade em compreender Saulo, Paulo. Gente, não é porque ele se converteu que mudou o nome, não. É só a questão de que ele era chamado por conta da condição romana e judaica. Então, o romano, né, o Paulo, ele era mais conhecido. Então, as pessoas começavam a chamar ele mais. Não é a questão de transformação, não. É só por conta da origem dele e que era o nome mais reconhecido. Todavia, trazendo agora para o ponto daquilo que ele encontrou com Cristo, ele parou e se deparou com aquela imagem muito clara diante dele. A palavra vai desenvolver o capítulo 9 aqui, que ele ficou cego, que ele não conseguia enxergar, mas ali ele teve um homem que conseguiu auxiliar, chamado Ananias. Começou a desenvolver a liderança dele. Então, quando Paulo se depara com Cristo, ele fica cego. E é interessante os detalhes desse texto, não dá para poder aprofundar muito, até porque o foco aqui é esse poder da transformação da nossa liderança, mas é interessante desse texto que quando ele tem esse encontro real com Cristo, ele estava fazendo uma perseguição, ele estava matando cristãos, ele estava matando as pessoas, e Jesus vem de encontro a ele lugar, peraí, você está perseguindo o meu povo. Ou seja, não é somente diretamente a Cristo, ele está perseguindo a igreja. E, gente, quando a gente está usando a nossa liderança, que está afligindo a noiva do Cordeiro, está afligindo a Cristo, Cristo vai defender a noiva dele. Cristo vai defender a igreja dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está desenvolvendo com a nossa liderança, fora se é de Cristo ou não, e a gente está trazendo as perguntas para você avaliar a sua. Talvez você está atingindo o reino, talvez já está atingindo a noiva do Cordeiro e nem está percebendo, porque está sendo o bom, está sendo a casca. E a gente está fazendo essas perguntas aqui porque você precisa fazer essas análises sobre você. Você precisa fazer algumas avaliações e saber a sua liderança, ela está levando para que ponto? Está levando para que lado? Está levando transformação? Está trazendo vida? Está trazendo edificação? Então, são coisas que nós precisamos fazer avaliações, né? E para mim, um lugar de destaque aqui é que tudo muda. A transformação de Paulo de um assassino para um dos maiores implantadores, ou um dos discípulos da palavra, que nos ensina tanto a nível de liderança, né? Talvez Paulo não seria conhecido na condição dele como Saulo. Apesar também de ter essa questão da nomenclatura, por conta da questão dos povos, é tão lindo porque, sim, quando há um encontro real e pessoal, verdadeiro de Cristo com a nossa vida, não tem como, primeiramente, a gente não perceber que Cristo nos conhece. Cristo te conhece, querido. E é tão lindo que Cristo nos conhece e é maravilhoso que, sim, Paulo antes era conhecido como Saulo. E a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, algo mudou. Algo teve um shift
na identidade dele. Teve ali uma mudança da rota, teve uma mudança do padrão. E é incrível, porque Paulo ali, algo que eu creio, mas isso é um quesito de crer, de revelação, a cegueira de 3 dias, olha aí gente, 3 dias, 3 noites, que representa também algo novo, muita coisa na palavra, mas essa cegueira, eu creio que Cristo também trouxe essa cegueira para ele, para nada mais representar o lugar, a condição que ele já estava. Talvez ele não se atentava, ele não tinha entendimento espiritual para saber, olha Paulo, talvez você se acha, talvez você acha que está conquistando, vivendo, fazendo, mas olha só a sua real condição. Você está cego, você está perdido, você está nu, está sem propósito. Agora você depende de alguém. E é outra coisa linda. Então, há um lugar na minha e na sua vida, querido, e nós todos passamos por isso, que há um lugar que Cristo nos encontra e fala, Beatriz, Mateus, Paula, Daniela, João, Felipe, eu sei de fato quem você é. Eu sei de fato o propósito para sua vida, mas você precisa se humilhar e entender que eu sou o Senhor. E é incrível que no fundo, nesses lugares ali, eu tudo ou nada, né? O Paulo viu um clarão, sei lá, ele ficou com medo, desespero, meu Deus, tô morrendo. É nesse lugar talvez mais fragilidade e desespero que a gente tem que cair em si e falar, Senhor. Ele também sabia quem era o Senhor. Quem és tu, Senhor? Ou seja, tá, você me conhece, mas eu não te conheço. Então, há uma condição que na minha e na sua vida que tem a ver uma rendição tal, que muitas das vezes o Senhor vai mostrar cegueiras que nós estamos carregando. Que a gente está achando que está gerando para um lugar de progressão, mas isso é de Deus para minha vida, eu sei. Às vezes não é nem de Deus, você nem conhece Deus, está falando que é de Deus. É de Deus diante da ótica de quem que você está falando isso, né? Como que você está afirmando que pertence ao Senhor ou não? E a gente tem que ter temor, gente, cada vez mais, né? Até mesmo a própria palavra afirma que o amor vai se esfriar, as pessoas vão perder esse temor, mas nós estamos aqui para preservar esse temor. Estamos aqui para preservar esse amor em Cristo e baseado na palavra. É por isso que todos os ensinamentos nossos não é baseado e tirado da nossa cabeça. Nós estudamos e olhamos para cá, para a palavra. Porque o achismo, gente, entre a sua liderança e a minha, você fica com o seu, eu fico com o meu. Nós queremos trazer o fundamento da palavra, porque eu creio, nós cremos que enquanto nós estamos aqui trazendo a exposição da palavra baseado naquilo que nós já vivemos, claro, experiência, etc. Mas nada sobrepõe a palavra, porque ela está trazendo revelação sobre o seu coração. Ah, Mateus, mas eu nem conheço Jesus. Ah, mas eu nem recebi. Então eu oro para que neste exato momento você receba Jesus. Você pode aceitar agora, você pode reconhecer e falar, olha, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você reconhece realmente, você confessa Ele, você neste exato momento, quando você está vendo isso, você se torna filho. E a partir de agora você é habilitado para poder ter revelação de tudo que nós estamos falando. E isso é uma das coisas mais lindas e preciosas e belas que o Senhor nos entregou. Para você não caminhar junto, mas agora, a partir de agora, a sua liderança ser baseada a partir de Cristo, a partir da revelação da palavra dele. E Paulo recebeu isso. Ele recebeu cura na visão, ele recebeu cura na identidade e ele recebeu cura para uma nova missão que ele iria estabelecer. Ele não fazia ideia de quem ele seria, mas ele, depois que ele encontra com essa cegueira, ele fala, realmente eu sou limitado. E às vezes você está precisando cair em um buraco, não estou declarando nada, mas às vezes a gente chega no fim do poço para a gente reconhecer, minha liderança não é tão boa mesmo não, eu não sei as coisas mesmo não, eu preciso de alguém superior, eu sei de que superior que você precisa, de o Espírito Santo na sua vida, porque é Ele que vai te ajudar. E ao aceitar a Cristo, uma coisa que você vai se deparar é muitas das vezes entender quão cego, quão nu, quão fraco você é limitado, mas há um lugar também que há uma jornada para que haja um novo forjar, essa revelação ser estabelecida em você, para as escamas dos olhos caírem. É tão incrível que Cristo já prepara Paulo para um lugar de humilhação e transformação, que aí a cruz, gente, a gente recebendo e reconhecendo a Cristo no vertical e aí não para também ver o horizontal, que é o lugar de ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo entendimento, de toda a sua força, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo, o processo de cura, o processo de restauração e transformação dele começou com Cristo, mas não parou aí. Ele precisou se tornar um discípulo, ele precisou se submeter, ele precisou se humilhar, ele precisou aprender os processos da jornada, que mais que a capa da ambição e daquilo que ele tinha como alvo da vida dele se cumprir, entender o propósito para progressão e prosperidade. E Paulo, quando ele tem esse encontro, ele não fica esperando, talvez, será. Não, ele já começa logo de imediato. Paulo é uma pessoa que não perde tempo. Você vai ler a história dele, nós somos apaixonados pela história de Paulo, porque ele é um líder nato. E líder nato, inspirado, guiado pelo Espírito Santo, gente, ele sempre vai transbordar nas nossas vidas. E ele tem muito a nos ensinar. Então, Atos 9:20, ele fala, e logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que este é o Filho de Deus. Olha só, você vai olhar os versículos
vidas anteriores ele estava tendo um encontro com Cristo, ele estava ficando cego. Logo depois, né, gente, é lógico, é encurtado ali, mas ele não perde tempo. Porque é uma pessoa que entende, por isso que eu estou falando aqui para você, que talvez você já conheça Jesus, mas está paralisado e agora é um lugar de progresso na sua vida, ou você não conhecia e através desse ensinamento você está recebendo Jesus. Olha só, você pode começar de imediato e pode progredir na sua vida, na sua liderança. E o nosso encorajamento é para que você viva dentro desse lugar que nós trazemos aqui no canal dos Canguçus, né? Com prosperidade, com paz, com progresso na sua vida. E assim, gente, vidas vão ser abençoadas. Jesus está voltando. Então a nossa liderança precisa impactar as pessoas da forma certa. E não só falar assim, nossa, bacana a liderança, nossa, está gerando frutos, né? Não, frutos que perduram, frutos que permanecem, assim como a mesma palavra diz, João 15, a gente vai fazer com que as pessoas olhem para a nossa vida e falem assim, nossa, a liderança não é só bacana, aponta para algo muito superior. E eu preciso dessa liderança na minha vida também, porque eu sei que é possível. Você não tem só seguidores no Instagram, no YouTube e uma empresa legal, mas homens e mulheres que admiram. Você tem uma família que tem estrutura, você é uma pessoa curada, que sabe se relacionar. E se relacionar não é simplesmente se relacionar com alguém que tem uma troca para você e gosta de você e é legal com você. É se relacionar também amando aqueles que precisam amar. É você perdoando quem precisa perdoar, é você crescendo e expandir o seu propósito com progressão e prosperidade. E a prosperidade, uma árvore boa que gera bons frutos, a porcentagem do fruto que fica ali para a árvore para continuar a cadeia dela, gente, deve ser pouquíssima, talvez, sei lá, vou dar um chute aqui, 10, 30%, 70%, 80% daquele fruto é para gerar valor para aquilo que está externo. Mas olha que incrível, né? Esse ciclo produtivo equilibrado sempre vai continuar frutificando mais. É tão incrível que o apóstolo Paulo, depois que ele teve esse encontro real e pessoal, ele passou por essa jornada de acompanhamento, discipulado, transformação, as ferramentas, as habilidades que eles tinham. Talvez ali pareceu que para ele por um tempo ficaram escondidas, ou até mesmo as crises, um lugar restaurar, gente, transformar, todo o processo de transformação precisa antes de restauração. E o que é restaurar? Pensa numa casa, pensa no ambiente, um lugar de restaurar. Quando você tem que quebrar algumas coisas, tirar ali o que está mofado, tirar ali aquela capa, trazer algo novo. Às vezes até para repagiar o ambiente, para o lugar ficar melhor do que estava. E assim é o encontro de Cristo com a nossa vida. Quando a gente entrega, a gente rende a nossa realidade a Cristo, as escamas dos nossos olhos caem, o Senhor nos ensina os processos e escolhemos passar por esse processo, há um refinar dos nossos dons e talentos e potencialidades para uma expansão que toca não só essa terra e essa realidade de algumas gerações, mas toca a eternidade. Gente, está fazendo sentido esse ensinamento, né? O poder da transformação para a nossa liderança, entendendo a diferença, baseado na vida de apóstolo Paulo, né? Essa vida sem o Espírito Santo, essa liderança, mas também aquela que gera frutos, aquela que aponta para os céus, aquela que transforma pessoas à nossa volta. Eu creio que a sua liderança vá para esse lugar. Amém. Eu creio que a sua liderança ela vai para um lugar de transformação, porque esse é o nosso intuito, gente. Nosso intuito aqui é fazer com que você viva um lugar de transformação diário e não só algum dia. Não só um dia bom, não só um dia que você se sentir bem. Não. Você não vai ser mais guiado pelas suas emoções, agora você é guiado pelo Espírito, você é guiado por aquilo que o Senhor vai direcionar. Gente, o apóstolo Paulo, alguma das cartas que ele escreveu preso. O seu corpo físico estava preso, mas o seu espírito estava livre, porque ele entendeu o lugar dele, a liderança dele, o que precisava gerar. Ele gerou muitos discípulos, ele plantou muitas igrejas, ele deixou pelos lugares que ele ia passando pessoas para poder continuar liderando, ele ensinou a liderar. Obrigada. Mas aí ele trouxe toda essa construção baseado não mais nele em si, não mais no seu ego, não mais no seu orgulho, não mais no que as pessoas vão aplaudir Paulo. Ele fala, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Então quando ele traz esse lugar, ele fala assim, olha, eu fiz o que precisava ser feito, eu dei o meu melhor. E às vezes, gente, a gente dá o nosso melhor, mas no lugar errado. Às vezes a falta não é o que você não está fazendo, você está fazendo, mas talvez está fazendo errado, no lugar errado, colocando esforço naquilo que não deveria, se desgastando com aquilo que não deveria. A gente estava conversando sobre isso recente. Então, talvez você tenha feito isso. Você está se esforçando, está fazendo. Talvez muitas das coisas que falou aqui, talvez não é diretamente para você. Porque você fala, pô, eu já estou fazendo, estou esforçando. Só que toda a sua liderança, ela está sendo colocada com esforço no lugar errado. E só com o Espírito Santo, querido. Isso pessoas nenhuma pode entregar. Porque isso não dá para ser terceirizado. Isso precisa de intimidade, precisa de revelação, precisa de busca pessoal. E aí você vai entender que o seu esforço deveria estar em outros locais, gerando vida e não só aplausos momentâneos, né? Mas um lugar que dura, um lugar que transforma, um lugar que alcança vidas.
Se você foi abençoado com essa palavra, eu oro para que você compartilhe. E antes mesmo de compartilhar, vá ao Senhor, ore, tenha um encontro pessoal e real. Continue com a gente nesse canal. Nosso intuito é te empoderar a se tornar um líder curado, que você é uma identidade curada, corajoso, que recebe correção para gerar ainda mais convicção e assim viva o seu propósito com paz, progressão e prosperidade. Ó, o link, você pega esse link aí e já compartilha com as pessoas, porque você Everyone. está sendo um canal de bênção, já está aprendendo a liderança na prática aqui, né? Curta o conteúdo. Já seja um bom líder. É muito importante para nós aqui, para o nosso canal, para a gente poder alcançar as pessoas e elas serem abençoadas. Amém? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio. See you soon!